Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Glória a Deus por estarmos aqui reunidos com saúde, com vida, ou com mais ou menos saúde, né? Mas vamos levando, porque essa é a vontade de Deus, amém? Vamos começar então com uma oração, ter um momento com o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite, amém? Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Pai, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Pai. Não merecemos estar aqui, não merecemos nada de Ti, Senhor, mas nós repousamos, Senhor, nós nos gloriamos pela Sua graça, pelo Seu amor que é abundante sobre nós, Pai. Peço, Senhor, que abra o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a Sua palavra venha de encontro a nós, para que possamos ser edificados, modificados, transformados, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Que tudo aquilo que queira atrapalhar a mensagem de hoje, que caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Acostumado com a aulinha, né? Começa orando, esqueci da passagem da Bíblia, né? É para começar já na unção, amém? Oi? Obrigado, pastor. Peço que os irmãos abram em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. A igreja achou? Eu não. Amém. Vamos começar? Não? Então vai sem começar mesmo. A palavra de Deus nos diz: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Aleluia, Senhor. Bem, o tema da palavra de hoje, o tema principal é as artimanhas de Satanás. Amém? Não é o Satanás, cachorro da Dona Clotilde, né? Satanás? Não, é o original, né? Nosso inimigo, nosso adversário. E nós vemos aqui nessa passagem que Satanás faz o trabalho dele: tentar, provocar, buscar meios, usar meios para levar o homem, no caso aqui o próprio Filho de Deus, à queda, à ruína. Porém, esse tema, diabo, Satanás, é um tema que ainda divide muitas opiniões, até mesmo dentro da igreja. Existem pessoas que se dizem cristãs e não acreditam no diabo. Tem vários ramos, né, da filosofia, da sociedade, da teologia, que muitos definem o diabo como um símbolo do que é mal, uma força maligna, uma representação do que é mal ou ausência do bem. Mas não é isso que a palavra nos ensina.
A palavra nos mostra que Satanás é um ser, é uma pessoa, não uma pessoa carne e osso, mas é um ser que tem pensamentos, desejos, planos. Então, essa ideia de que ele não existe, de que ele não é real, é um engano. Inclusive tem até uma frase de um pregador muito famoso chamado Spurgeon, né, que ele diz: certos teólogos de hoje não creem na existência de Satanás. É estranho que os filhos não creiam na existência do próprio pai. Então ele chama, né, aqueles que pregam que o Satanás não existe de mentirosos filhos de Satanás. Só que, por outro lado, do mesmo modo que existem pessoas, até mesmo cristãos que não creem no diabo, existem cristãos que superestimam, supervalorizam o diabo. Dá poderes que ele não tem, dá autoridade que ele não tem. Existe um movimento, né, uma ideia chamada maniqueísmo, né? Esse maniqueísmo defende que Deus e Satanás estão no mesmo patamar. Eles têm o mesmo poder, estão na mesma altura. E dia após dia um tira braço para o outro, e um dia Deus começa a vencer, no outro dia Satanás começa a vencer, e eles são duas forças iguais, lutando, um pelo bem, o outro pelo mal. Mentira, pura mentira, né? Satanás é um rato diante de Deus. Satanás é uma barata, ela não tem poder, autoridade nenhuma diante de Deus. Amém, Otávio? Amém. Está interagindo. Então existem movimentos, né, muitas igrejas neopentecostais, os carismáticos do catolicismo, que defendem um poder que o Satanás não tem, um poder exagerado. Então tudo é campanha para tirar não sei quem das garras de Satanás, movimento, não sei o que, para subir no monte para tirar a chave de araras da mão de Satanás, sendo que a chave para libertar alguém de Satanás é a conversão, é a pregação da palavra, não é baderna. Então nós vemos que a interpretação sobre quem é Satanás, ela é muito distorcida. Alguns o ignoram, outros colocam poder exagerado na mão dele. E nós devemos, né, o tema da aula não é, o tema da aula não, a pregação não é Satanás especificamente, mas essa é uma introdução que é importante que a gente tenha esse entendimento. Satanás é uma pessoa, é um ser que está tramando contra o homem, contra Deus. Não é uma ideia, uma força, e ele não faz nada sem a permissão de Deus. Ele não é um super poderoso que Deus não consegue controlá-lo, Deus não consegue vencer. Não. O destino de Satanás já está escrito, já está definido. Amém? No Velho Testamento, a palavra mais utilizada para falar desse ser é Satanás, que significa adversário, aquele que resiste, opositor. No Novo Testamento a gente também encontra essa palavra, só que o termo mais utilizado é a palavra diabo, que significa acusador, aquele que acusa, contra. E nós vemos que a Bíblia nos fala que inicialmente, antes de ser quem ele é hoje, ele foi um anjo, foi o maior dos anjos, era o selo da perfeição, ou seja, ele era o que havia de mais perfeito nas regiões celestiais, até que se encontrou maldade nele. Ele se corrompeu pelo poder, pela aparência. Então ele se corrompeu e nessa rebelião ele levou 1/3 dos anjos do céu, montando uma espécie de rebelião no intuito do quê? De tomar o lugar de Deus. O plano não deu certo,
Deus expulsa ele com os anjos, né, que se tornaram demônios. Eles foram expulsos e ele é lançado à terra. Depois nós vemos que quando Deus cria Adão e Eva, seres à imagem e semelhança de Deus, nós vemos que Satanás cresce o olho sobre eles, e como uma serpente, ele vai até Eva, tenta ela e leva Adão e Eva ao pecado. Eles se separam de Deus. Só que depois disso, Deus traz uma promessa, uma promessa de maldição, tanto para os homens quanto para ela. Deus diz, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E a serpente, o que a serpente vai fazer? Alguém sabe? Não, São Luís, está apressado. Não. Mas está certo também. Mas a Bíblia fala que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente morderia o calcanhar da semente da mulher. Então Satanás, sabendo do seu destino, ele vem lutando desde esse dia até hoje contra a semente da mulher. Até hoje ele luta contra isso. Até hoje ele está mordendo o calcanhar. Mas a promessa sobre ele, ela nunca se desfaz. E nós vemos durante a história Satanás fazendo de tudo para evitar que esse plano se cumprisse. Ele tentou a Eva no paraíso, e nós vemos várias passagens no decorrer da Bíblia: a morte de Abel, a relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, a Torre de Babel, a escravidão do povo hebreu, a matança dos meninos do Egito, na época do nascimento de Moisés, o pecado que Davi cometeu, as transgressões que os reis de Israel cometeram, Israel, de Judá, eles se afastaram de Deus, as invasões em Israel por outros povos, matança dos meninos pelo rei Herodes quando Jesus nasceu, na época em que Jesus nasceu. Nós vemos todas as estratégias que Satanás fez para eliminar o povo hebreu, para evitar que o Filho de Deus viesse ao mundo. Nós vemos a passagem que lemos aqui, ele tentando Jesus. A Bíblia diz que em tudo Cristo foi tentado, ou seja, ele fez de tudo para fazer Jesus pecar, para afastar ele de Deus. Ele tramou a morte de Cristo, A Bíblia diz que ele toma Judas para entregar Jesus Cristo, buscando dessa forma interromper os planos de Deus. O que não deu certo. Jesus ressuscitou e ele não desistiu. Nós vemos que ele instalou a corrupção na igreja primitiva, no caso de Ananias e Safira. Nós vemos ele perseguindo, armando perseguições contra a igreja no começo da igreja primitiva, nos primeiros séculos. Depois nós vemos que, como as perseguições não estavam dando certo, quanto mais matava cristão, mais cristão surgia. Nós vemos que ele mudou a estratégia. Com a suposta conversão de Constantino, imperador romano, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, e com isso, para você ser bem sucedido, para você ter benefícios naquela época, você tinha que ser cristão. Começou a entrar todo tipo de heresia, todo tipo de mentira, idolatria, e começou a prejudicar a igreja do Senhor. E até hoje isso vem acontecendo, através de falsas igrejas, falsos pregadores, através de afrontas ao diabo. Então ele está dia após dia fazendo de tudo para destruir, para matar, para roubar, para destruir aqueles que amam a Deus. Ele está fazendo de tudo. E nós vamos, e a palavra diz que ele é o nosso inimigo, e devemos estar atentos. Ou seja, Satanás nós não devemos ignorá-lo. Nós temos que ter essa sabedoria de que ele nos odeia.
Aprenda isso, Satanás ele te odeia. Então ele quer fazer de tudo para te derrubar, para te destruir, para te afastar dos caminhos do Senhor. E a palavra diz em 1 Pedro 5,8, devemos estar atentos. Em 2 Coríntios 2,10, a palavra diz: não ignoramos os ardis de Satanás. Os ardis significa emboscada, cilada. Então, ou seja, nós como cristãos não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar que nós temos um inimigo que não é de carne e osso. Seu inimigo não é aquela pessoa que fala que não gosta de você, que calunia você. Esse não é o seu verdadeiro inimigo. O seu inimigo se encontra nos ares, nas regiões celestiais. É uma guerra espiritual. E ele quer a sua queda, a sua morte, a sua ruína. Então na mensagem de hoje, na mensagem de hoje nós vamos ver, através de Mateus 4, algumas estratégias, algumas iscas que Satanás usa no objetivo de levar a igreja, levar os seguidores de Cristo à ruína, à queda. Vamos lá? Amém? Então, se a gente vier aqui para Mateus 4, versículo 2, a palavra nos diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Então uma das estratégias, das grandes estratégias que Satanás usa para nos levar à ruína, é através das nossas necessidades físicas. A palavra nos fala aqui que Satanás não ofereceu pão para Jesus no primeiro dia, no 10º dia. Satanás deu essa ideia de transformar pedra em pão no 40º dia, que é onde a Bíblia diz que Jesus sentiu fome. Então ele é estratégico. A Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao derredor, bramando, buscando quem possa devorar. Alguém que já viu Discovery Channel, né? Aqueles programas que mostra leão caçando. O leão ele sai que nem louco na selva, que aparecer ele come. Não, o leão ele é estratégico. Ele vê a presa dele. É até bonito de ver, né? Ele agacha assim, você vê as costas dele mexendo assim, é bonito, bonito. Às vezes eu vejo minha gata, a miniatura, né? Parecido. E nós vemos que ele vai aos poucos. Às vezes a gente até pensa: agora ele pode atacar, né? A presa está no papo? Não, ele espera. Ele sabe, não, pode dar errado, calma. E a presa vai vindo. Ele sempre vai no mais fraco, ou no mais idoso, ou no filhote, que não corre tanto. Aí ele espera ele se afastar do bando. Ele só de olho. Até que na hora oportuna, ele ataca. Então Satanás não é diferente. Ele não vai atacar a gente aonde a gente é forte, aonde está tudo bem na nossa vida. Ele não vai gastar munição, né? Podemos dizer assim, em vão. Então nós vemos que ele viu um local que ele poderia agir. Opa, ele está com fome. É agora que eu pego ele. Então nós vemos que a área que Satanás atuou aqui foi na área das necessidades físicas. Então, essa é uma área que Satanás destrói muitas vidas, casamentos. Às vezes o homem trai a mulher trai o marido. E o pretexto da pessoa é que meu marido, minha mulher não me dava atenção, não me procurava, não queria ter relação comigo. Então veio quem queria, então acabou acontecendo. Ou seja, Satanás foi na necessidade física da pessoa. Opa, tá carente. Já vou arquitetar
para vir aquela pessoa. Ou até mesmo, aqui eu estou indo para um caso extremo, né? Mas até mesmo em coisas simples, né? Comeu um prato, opa, tô bom. Aí vem Satanás, mas um prato dá, vai. Tá, dá para botar mais um, vai, pega mais aí. Tá bom, Satanás, né? Só pode a gente falar isso. E vai lá, e pega mais. No trânsito, né? Ele pega uma necessidade, às vezes na raiva, alguém trava você na rua. Vai, xinga que você pode. Vai, manda para aquele lugar que você quer mandar. Você está tão nervoso, né? Olha, seu dia foi tão difícil. Extravasa, vai, tem ninguém vendo. Então Satanás, ele é estratégico. Ele é muito mais esperto do que a gente. Então, nós vemos aqui Satanás atuando na área da necessidade física. Era pecado? É pecado comer pão? Não é pecado. Mas nós vemos que nessa situação, Jesus ele estava, né, ele abriu esse propósito do jejum para que ele começasse o ministério dele. Então era uma situação, né, até o fato de transformar pedra em pão, era algo que iria contrariar o propósito dele. Então, nós vemos que Jesus resiste e diz a Satanás: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então não é nós, às vezes a gente fica tão desesperado para atender todas as nossas necessidades. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu sou necessitado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A gente dá tanto, né? Às vezes a gente idolatra tanto o nosso corpo. Não, eu preciso daquela calça, eu preciso daquela roupa, eu preciso. Não cabe no orçamento. Não, mas vamos apertar que vai dar certo. Eu preciso. Jesus deixa claro que essas coisas não são essenciais na nossa vida, não é o que mais importa. Mas o que realmente importa é a palavra de Deus, nos alimentarmos dela. Ela, a palavra de Deus, que possui a vida, a verdadeira vida em nós. Amém? Nós vemos aqui segundo ponto, aonde Satanás ele atua. Todas os três ataques de Satanás nessa passagem têm o mesmo objetivo. O objetivo dele era abalar, prejudicar, arruinar a relação de Cristo com Deus. O principal objetivo era isso, assim como sobre nossas vidas também. Satanás não quer que você tenha intimidade, comunhão com Deus. Ele não quer que você jejue, ele não quer que você leia, ele não quer que você adore, ele não quer que você machuque o seu joelhinho, seu pobre joelhinho, orando à beira da cama. Não, você trabalhou tanto, não. Pode dormir. É tudo estratégia dele. E nós vemos que a segunda forma que Satanás usa contra Jesus é através da provocação, no objetivo de prejudicar a relação de Cristo com Deus. Nós vemos aqui no versículo 5 e 6: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Então nós vemos aqui que Satanás leva Jesus ao ponto mais alto e fala para Jesus pular. E é interessante que 2 vezes Satanás fala para Jesus: se tu és filho de Deus. Nós vemos que Jesus vem à terra e o principal objetivo de Cristo, além da salvação, era glorificar o Pai. Tudo que Jesus fazia era para glorificar o Pai e para mostrar, para as pessoas verem que Ele e o Pai eram um só. Então Satanás aqui ele começa a provocar Jesus sobre isso. Se tu és o Filho de Deus, será que você é mesmo? Será que você é um doidão aí, se passando por Messias? Não, a fim de tirar o foco de Cristo. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus,
Há uma passagem que quando Jesus chega em determinado lugar, um homem, pessoas demoniadas chegam até Cristo e falam: o que queres conosco? O que vem nos perturbar? Ainda não chegou a hora. Então, os demônios sabiam quem ele era. Quando Jesus pisava no lugar, eles tremiam na base, sabiam quem ele era. Mas Satanás, tentando, de todas as formas, abalar a Cristo, começa a lançar: se tu és o Filho de Deus, pula aí, ó. E aqui ele usa a palavra para tentar persuadir Jesus. Ele usa Salmo 91: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, eles se sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Ou seja, Satanás conhece a palavra, ele conhece a Bíblia, provavelmente muito mais do que a gente. Então tem muitas pessoas sendo usadas por Satanás, distorcendo a palavra, lançando mentiras, lançando heresias, defendendo o pecado, defendendo coisas contra a palavra de Deus, usando a própria palavra, meios pela palavra, para dar autoridade para isso. Então nós vemos que Satanás, quando leva Jesus até lá, lendo essa passagem, eu acho que Satanás tinha dois propósitos contra Jesus: ou fazer Jesus duvidar de Deus, ou fazer Jesus se ensoberbecer, não sei se existe essa palavra, mas usar a vaidade. Como assim? Satanás leva Jesus a um lugar bem alto e fala: se é o Filho de Deus, pula. Talvez ele esperava de Jesus chegar: eu pular dessa altura aqui, estou fora. Não vou pular não, estou doido. Qual é a altura desse negócio aí? Não vou pular não. Se essa fosse a posição de Jesus, o que teria acontecido? Ele estaria duvidando de Deus. Ou seja, ele não acreditava que Deus poderia intervir naquela situação. Se esse tivesse sido o posicionamento de Jesus. Por outro lado, Satanás talvez esperava que Jesus, como o próprio Jesus respondeu, tentasse a Deus. Eu não sou filho de Deus, você vai ver então. E jogava assim, e mergulhava de cabeça assim. Aí sai voando: aí, Satanás, na sua cara, rapaz, sou filho de Deus, mano. Mas fazendo isso, para quê? Para glorificar a Deus? Não seria para glorificar a Deus, seria para se exaltar. Falando que sou filho de Deus, não sou filho de Deus, aí na sua cara, surfando com os anjos lá assim. Não, Jesus não fez nenhum nem outro, nem duvidou que Deus poderia pegá-lo, e nem se envaidecendo: não, vou pular, vou tacar na sua cara que eu sou filho de Deus. Não, Jesus suportou a afronta, suportou a humilhação, para a glória de Deus, para não pecar, para se manter firme no propósito dele. Então ele fala: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Na sequência nós vemos a terceira e talvez uma das que mais levam pessoas à ruína. No versículo 8 e 9, a palavra diz: o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então aqui Satanás começa a mostrar um pouco de quem ele é. Satanás aqui talvez já estava ficando meio abalado, não estava conseguindo pegar Jesus de nenhum jeito. Ele mostra um pouco de quem ele é. Eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. Aqui mostra a natureza dele. Satanás, ele quer ser Deus. Nós vemos que ele, quando era o principal dos anjos, o selo da perfeição, ele foi tomado pela vaidade. Ele queria ser Deus. E nós vemos que até hoje ele quer levar pessoas a adorá-lo. Inclusive hoje existem igrejas satânicas, existem igrejas que veneram, que adoram Satanás. Mas Satanás não faz questão de ter igreja no nome dele, não.
Às vezes a gente mesmo, nós mesmos, sem perceber, em momentos ou outros, a gente está adorando ele. Ou tem oportunidade de emprego boa para você, cara. Só que igreja, rapaz, não vai rolar não, cara. Não tem problema não, dá um jeito depois. Não dá nada não. Está escolhendo as glórias do mundo, as riquezas do mundo. Não, vamos fazer um jequiti aqui, ó. Fazer um jequiti para você tirar uma graninha para você. Não dá nada não, viu? O governo nem liga, faz isso. A Bíblia diz que contrariar as leis do homem é contrariar a lei de Deus, é pecado. Então aceitar esses tipos de coisas, a gente está desonrando a Deus e venerando Satanás. A Bíblia diz que existem 3 amores, né? Assim, amor ao mundo, que não vem de Deus, vem do mundo. Quem que é o princípio do mundo? Satanás, vem de Satanás. Que é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba e o orgulho da vida, soberba dos bens. Ou seja, o desejo de ter, nossa, minha casa está uma bênção, está bonita, então eu quero mais uma. 2 casas agora, que beleza, hein? Não sei que eu vou morar nas 2, eu vou atrás da terceira agora. Olha que carro bom que eu tenho, hein? Legal, hein? Nossa, eu fui comercial lá. Vou pegar mais um. Nossa, olha, 77 pares de sapato, 2 pés. Tem uma promoção lá que não posso perder. São tudo coisas assim que relacionadas à soberba da vida. Não é errado você se vestir bem, você querer ter uma, né, sei lá, construir uma casa para futuramente dar para os filhos. Nada disso é errado quando a gente faz com o pensamento certo. Mas muitas vezes a gente fica tão seduzido com as coisas do mundo, fica tão seduzido, né? Porque o mundo, a publicidade, né? O mundo sempre tá falando para a gente que a gente está errado. Ó, mulherada, salto fino está por fora, agora é salto. Qual que é o contrário de salto fino? É tamanco agora. Aí a mulherada vai todo mundo lá e compra o tamanco. Estamos arrasando. Daqui 6 meses, mulherada, tamanco não está com nada. Você está passando vergonha, Deus está ridícula. A moda agora é salto fino. Ai, joga fora o tamanco, vamos para salto fino. Daqui 6 meses é a mesma coisa. Então, mulherada, não joga fora. E depois volta na moda, viu? Não joga fora não. Mas o mundo está sempre assim. Ó, o seu carro não é. Seu carro já é ultrapassado. Sua roupa já não serve mais. Ó, o que você tem já está por fora. O que? Você ganha esse salário, você acha que está bom? Não. Você tem que ganhar mais. Faz bico, faz isso, faz aquilo. Né? Tempo com a família é besteira. Tempo com Deus é besteira. Vai, se mata para você poder comprar as coisas que você tem que comprar. Então, o ter é o que a gente quer, e não o ser. Da onde vem essa cultura? Da onde vem essa mentalidade? Da onde? De quem? Alguém sabe? Precisa ter medo de falar o nome dele, de Satanás. Então, tudo isso é para enfiar na nossa cabeça essa coisa da soberba. Ter mais, comprar mais, comprar. E isso vai nos fazendo o quê? Amar cada vez mais o mundo, aquilo que ele oferece, aquilo que ele tem. E a palavra é clara. Ou a gente ama o mundo, ou a gente ama a Deus. A palavra nos diz, em Mateus 13:22, Jesus nos alerta, né, na parábola das sementes. Ele nos fala que a semente que cai sobre os espinhos e morre sufocada é como uma pessoa que ouve a palavra entra no coração, mas por causa de estar sufocado com o desejo dos bens, com a soberba, com o desejo de riqueza, a palavra não germina.
Ou seja, a pessoa não consegue se aprofundar na palavra, porque é muita preocupação com coisas de fora, com coisas fúteis. E esse é o plano de Satanás. Migão, 9 horas da noite, você aí sentado lendo Bíblia, pelo amor de Deus, cara, vai fazer um curso, vai fazer outra coisa agora, cara. Vai fazer outra coisa para você ganhar mais. Galera, não estou pregando contra a Senai, curso nada, viu? Pelo amor de Deus. Mas essa coisa, essa fome dentro de nós, sabe? Essa coisa de ainda não está bom, preciso mais. E essa ambição que a gente devia ter na nossa área espiritual. Nossa, mês passado jejuei até meio-dia. Nossa, esse mês eu quero jejuar até as 3. Não para pôr no banco da igreja, no quadro da igreja, quem jejua mais, não. Mas, não, quero fazer mais para Deus. Essa fome que a gente não tem. Então a gente se ocupa, Satanás enfia tanta coisa na nossa cabeça, tantas preocupações inúteis, para que a gente não dê valor na palavra, não dê valor para as coisas de Deus. Então a gente tem que abrir o olho, porque às vezes a gente não está adorando Ele, as coisas dele. Às vezes sem intenção. Eu sei que ninguém aqui quer fazer uma estátua de Satanás. Vou adorar Ele. Eu sei que ninguém aqui quer fazer isso. Mas as escolhas que a gente faz pode estar demonstrando essa natureza dentro de nós. E Satanás sabe disso. Ele vai usar isso contra você. Ele vai usar ferozmente. Vai usar com todas as forças para nos afastar o quanto mais de Deus. Satanás, né? Outro dia eu ouvi, é interessante. Satanás não quer tirar você da igreja. Não é vontade dele que você saia, vá no beco e se acabe de usar droga. Ele até gostaria, mas para ele, você está na igreja, mas vivendo de qualquer jeito, tá bom. O plano dele já está nos trilhos. Levando de qualquer forma, fazendo de qualquer jeito, está excelente. Então, nós vemos aqui três formas que Satanás agiu para afastar Jesus de Deus. Mas ele não venceu, ele não conseguiu vencer ao nosso Jesus. E nisso está o segredo para que a gente vença também. Se agarrar em Cristo. A palavra diz para a gente resistir firmes na fé. Ou seja, na fé de que Jesus morreu por mim, que Ele pagou pelos meus pecados, de que eu não pertenço mais a esse mundo, mas eu pertenço a uma terra celestial, onde eu vou habitar para sempre com Ele. Se alimentar dessas coisas, se encher dessas coisas, né? A palavra fala para a gente alimentar o nosso espírito, para que a carne não prevaleça. Então, irmãos, o segredo é esse: estar atento, vigiar, orar, prezar pela área espiritual, para que você cresça cada vez mais. Nós vemos que em Jó, Satanás fala para Deus que Jó ele tinha um muro em volta dele. Jó fala que Deus colocou um muro em volta dele, onde ele não conseguia atravessar. E a palavra mostra que Jó era um homem fiel, era um homem justo, era um homem que amava fazer a vontade de Deus. E como consequência, o que Deus fez? Cercou ele com o muro. Sim, há momentos que, assim como Jó, Deus vai permitir que Satanás haja. Mas se a gente tiver com a armadura de Deus, se a gente tiver com a armadura que a palavra nos ensina, nós vamos conseguir prevalecer nesses momentos. E melhor, vamos sair mais forte ainda. Amém? Então vamos levantar, não literalmente, vamos ficar sentados, mas vamos nos levantar, vamos nos posicionar, saber que tem um inimigo, que tem alguém que quer nos derrubar, mas a gente está atento, a gente está esperto e não vai ceder. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, passo a palavra para o pastor, glorifica a Deus pela vida dele. Amém? Diga graças a Deus. A própria Bíblia diz e nos ensina, né, aproveitando o que o irmão Kevin falou, né, ela nos ensina a observarmos o nosso inimigo para poder combater o nosso inimigo.
Então foi muito falado de Satanás hoje, mas quanto mais você conhece o teu inimigo, quanto mais você sabe o que o seu inimigo pode fazer, é a hora onde a gente aprende. E só aprende na igreja. Porque no mundo você vai apanhar. Entendeu, gente? No mundo lá fora, você aprende apanhando. Mas dentro da igreja, você aprende o que o seu inimigo é. E você, por ser uma pessoa sábia, por saber e conhecer o teu inimigo, você já sabe as estratégias que ele está usando para tentar dominar as pessoas dentro da igreja. Então, uma forma de nós combatermos os nossos inimigos, como foi dito, né, que o nosso inimigo ele anda ao derredor, bramando como leão. O nosso inimigo também nos estuda, gente. Ele nos observa para que no momento certo ele venha atacar-nos, né, e nos ferir. Mas é através dessa palavra, da palavra do Senhor que Ele nos dá, que a gente começa a entender. Eu tenho que orar, e tenho que vigiar, eu tenho que estudar a palavra do Senhor, eu tenho que entender o que Deus quer comigo, e Deus, por ser Deus, e Ele é quem nos avisa, né, do nosso inimigo, é Ele que mais sabe do nosso inimigo. Ele vai me ensinar. Vamos usar o irmão Kevin hoje para falar um pouquinho a respeito do nosso inimigo, né, mas com a permissão de Jesus Cristo, amém, igreja? Então, através, né, dessa instrução de hoje, nós aprendemos um pouquinho mais que a gente devemos orar e vigiar, para que o nosso inimigo não venha encontrar um ponto fraco em nós. No momento de fraqueza ele vem te atacar. Mas a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Então, quando você estiver cabisbaixo, passando por um problema, lembre-se que Jesus está com as mãos estendidas, com os braços abertos, esperando por você. Vem, filho, que eu vou te ajudar nesse momento. Amém? Que Deus possa continuar falando no seu coração. Deus venha te ensinar mais e mais a respeito, né, dele, dos seus inimigos, para que você possa então sair ileso de todos os ataques de Satanás. Amém? A Bíblia diz que Jesus tomou, né, as nossas feridas, levou sobre si os nossos pecados e nos comprou com sangue precioso a nossa entrada para o céu. Então, o inimigo que ele vem roubar, matar e destruir, não consiga até aqui tirar nada de você, porque Jesus está te avisando. Orar e vigiar. Amém? Vamos orar agora e Deus venha abençoar e ouvir nossas orações.